Yahu Ulim, à procura de um homem. Kozokyo, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra onde nos encontramos agora, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Yahu Ulim está procurando por um homem. E quando eu leio este desafio contido no livro de Kozokyo, capítulo 22, humildemente eu me coloco nessa brecha. Eu me proponho a ser esse homem. Eu me torno voluntário diante dos desafios do mundo inteiro, sob a égide maior do Espírito da Verdade, como humilde epígono de Yahushua, para levar ao mundo as verdades que libertam nesses dias que antecedem a volta de Yahushua. E não podemos precisar o dia nem a hora, mas que caminhamos a passos largos para o desfecho, para o final de todos os tempos e épocas. Eu me proponho a ser esse homem. O desafio está lançado a todos nós, a todos quantos queiram aceitá-lo, e ao Ulim está procurando um homem. Ele não precisa de muitas pessoas, ele não precisa de um grande número para fazer uma verdadeira transformação nas vidas. Ele está procurando apenas um homem. Dwight Lyman Moody, embora não conhecesse o nome verdadeiro do Altíssimo em sua época, que não teve esse privilégio e alcance, foi sem dúvida um homem usado pelo Espírito da Verdade. Certa vez ele ouviu uma frase que dizia o seguinte: o mundo está para ver o que Yahu Ulim pode fazer através de um homem. E ele disse: eu serei esse homem. Em sua época foi realmente um instrumento do Espírito da Verdade para conduzir milhares de almas ao Salvador da humanidade. Em 1965, mais ou menos, eu estava lendo um livro intitulado O Homem que Obedecia, de Carlos Studd, e deparei-me com uma frase que dizia o seguinte: como posso eu viver os melhores anos de minha vida buscando glórias e louvores deste mundo, enquanto milhares de almas perecem diariamente? Eu era inspetor de uma determinada companhia, um escritório no centro da capital. Abandonei tudo e falei: de hoje em diante eu quero me dedicar exclusivamente para ser esse homem. Mas sem estrutura, sem experiência, assim mesmo eu fui para um seminário e fiquei interno. Ao sair daquele colégio, por uma decisão que eu achei que era a hora chegada, eu passei por vários percalços e experiências na minha vida. E cheguei até mesmo a pensar que minha condição não era mais favorável para se tornar um representante do reino dos céus aqui na terra. Mas não pensava em momento algum em recusar a minha oportunidade se ela se tornasse a mim. E durante anos passei por vários percalços, disciplinas, castigos, situações adversas, porque desejava, mas não tinha condições. E infelizmente lá estava eu, passando por situações as quais eu procuro
evitar ao máximo de lembrar. Mas depois de muitos anos de preparo, quase 50 anos, me chega novamente a voz do Espírito da Verdade e me desafia e convida. E eu de pronto eu digo como Yahushua e ao Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser esse homem que se coloque na brecha a favor do mundo inteiro. Nós temos tido o privilégio de pregar para todo o mundo. Em vários países do mundo tem realmente recebido esta mensagem e nós podemos identificá-los através das estatísticas dos blogs, sites que fazem parte desta obra, deste ministério que o Espírito da Verdade nos privilegiou. O desafio é para um homem apenas. Quando Yahuwah chamou a Abrão, que ainda não tinha o privilégio do seu nome transformado para Abraão ou Abruhão, pai de multidões, ele não procurou grandes massas, mas disse para Abruhão: de ti farei uma grande nação. Se você fizer um retrospecto dentro da história, vai encontrar homens que se dispuseram a servir ao Altíssimo sem se preocuparem com grupos ao seu redor, mas se individualizaram de maneira submissa ao Espírito da Verdade e foram verdadeiramente usados pelo Altíssimo, pelo Eterno. Há um grande equívoco quando nós pensamos em alcançar o mundo na geração que vivemos para um verdadeiro mover, para um avivamento. Às vezes nós incorremos no erro de achar que precisamos de muitas pessoas e que todos orem simultaneamente em várias partes e que se levantem pelas madrugadas, que jejuem, que orem. Isso pode até acontecer, mas eu creio firmemente que o Eterno está procurando um só homem que se disponha a fazer verdadeiramente a sua vontade. E humildemente eu me coloco nessa brecha, eu me coloco à disposição do Espírito da Verdade para levar ao mundo essas verdades que libertam. Não sei o que vou enfrentar pela frente, mas uma coisa eu sei: esses quase 50 anos de preparo me deixam assim bastante confiante de que aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo e que ninguém poderá contra a verdade a não ser a favor da verdade. E a garantia também que Ele tem me dado, eu tenho a certeza da sua proteção contra os inimigos que se levantarem. Não tenho a mínima dúvida. E Yahuwah está procurando um homem apenas. Seja você esse voluntário aí na sua cidade, no seu lar, na sua família, para a exaltação do nome do Altíssimo.